Oi pessoas, mais uma vez estamos aqui. Saudade dos meus doentinhos, seu mal acabado. Tá doente, né? Por isso você tá aqui, tá zoado. Hoje nós vamos falar sobre o chamado AVC. Não é AVE, não é derrame. Derrame? AVE ou AVC, problema vascular, vaso sanguíneo, acidente vascular, alguma coisa aconteceu com o seu vaso sanguíneo. E estaremos falando de uma artéria, a artéria que vai aí para a região do encéfalo. O encéfalo é tudo que eu acho que deve ter dentro da sua cavidade craniana, eu acho que tem. E ali eu tenho um conjunto de órgãos, o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico, e neste conjunto a gente fala encéfalo. Só que o maior órgão, a maior porção ali é o chamado cérebro. Então, comumente, a região afetada pelo acidente vascular, na maioria das vezes, é o cérebro. Então, AVE, acidente vascular encefálico, ou AVC, acidente vascular cerebral, vai acabar sendo a mesma coisa. Estamos falando apenas do ponto de localização do problema. Vamos lá. O que acontece aqui, como todo órgão, a região encefálica precisa receber fluxo sanguíneo. Então, o maior propósito, do fluxo sanguíneo na área cerebral é levar oxigênio. Então, numa suposta interrupção de oxigenação na região cerebral, eu tenho aí caracterizado uma situação chamada de acidente vascular. Então, no acidente vascular, diferente de um simples desmaio, eu não tenho apenas uma falha na oxigenação. Aqui eu tenho uma interrupção no fluxo sanguíneo. Então, alguma coisa não está deixando o sangue chegar até a região do encéfalo, até a região cerebral. O grande problema é que em qualquer área do seu corpo, nós temos células de reparo, células de reposição, de cicatrização. E na área de sistema nervoso central, qualquer lesão que se tenha ali, seja por trauma ou por falha na oxigenação, as lesões podem ser irreversíveis. Então é isso que traz a gravidade da situação. Basicamente, a gente classifica os AVEs em dois tipos. O isquêmico, isquemia significa obstrução, entupimento, que a gente vai ver as mesmas causas de quando uma pessoa infarta. Então, quando a gente vai ver uma isquemia, na maioria das vezes ela acontece por dois fatores: ou o fator de acúmulo de gordura, que é a aterosclerose, ou o fator de formação de coágulo. Isquemia, entupiu, seus vasos entupiram na região cerebral. E uma outra forma de eu pensar nessa interrupção é esse vaso sanguíneo se romper e o sangue extravasa e não chega até a região do encéfalo. Então, basicamente, eu tenho aí a formação do problema causada por obstrução. Então, essa obstrução pode ser por culpa sua. Por quê? Porque às vezes a placa de ateroma ela é formada pelo aumento do colesterol, pelo fato de uma suposta diabetes, de uma hipertensão. Então tem vários motivos que podem fazer com que haja a possibilidade dessas obstruções acontecerem. Igual eu pensar numa pessoa que se utiliza de álcool, cigarro ou outras drogas que podem provocar a vasoconstrição. O vaso diminui de diâmetro. Quanto menor o diâmetro, mais fácil de entupir. Então, o fator obstrutivo é a maior causa, mas não podemos descartar o fator hemorrágico. Por quê? Porque quando uma pessoa sofre, por exemplo, de hipertensão, pressão alta... Já assistiu o vídeo de hipertensão? Não, né? Eu já imaginava. Quando uma pessoa sofre de hipertensão, o sangue está passando com muita força no vaso sanguíneo. E pode acontecer, obviamente, desse vaso não suportar essa pressão, principalmente os vasos menores, e aí esse vaso se rompe. Ou ainda podemos pensar numa deformidade deste vaso, dessa artéria, que é quando ela tem ali como se fosse uma bolha, uma dilatação anormal, que é o que a gente chama de aneurisma. Então, quando o sangue passa com força nessa região que já formou, uma bolha ali, uma dilatação, chega uma hora que esse vaso não aguenta e estoura. E aí eu tenho o fator hemorrágico envolvido no AVC ou no AVE. E é por isso que antigamente todo mundo chamava de derrame, pensando no
do acidente vascular hemorrágico, sendo que o sangue fica extravasado na região da cavidade craniana. Muito bom! A gente relata algumas situações onde a pessoa pode ter a percepção do AVE ou do AVC, mesmo porque o sangue que leva o oxigênio até a região de cabeça, ela vai por conduta arterial. A principal é a chamada artéria carótida, que está passando aqui pela região do seu pescoço. E essa artéria chamada carótida, no meio da região cervical, ela se bifurca. A carótida externa vem para a região facial e a carótida interna vai para a cavidade craniana. Nessa bifurcação eu também posso ter um processo de formação de placa de ateroma. Se ocorrer a formação de placa de ateroma, numa suposta obstrução, essa obstrução vai acontecer onde o vaso afunila ou onde ele tem um diâmetro menor. E essa artéria conhecida como carótida, principalmente a carótida interna, quando ela atravessa a região craniana, ela desemboca, ela conflui com a chamada artéria cerebral média. Ocorre ali um estrangulamento, um afunilamento de um vaso para o outro. E ali, obviamente, que eu tenho maior chance de obstrução. E boa parte das pessoas desenvolvem características similares no pós-AVC, exatamente por ter a obstrução quase sempre ocorrendo no mesmo lugar, na artéria carótida interna ou na artéria cerebral média. A gente também tem a artéria vertebral. A artéria vertebral, ela passa pelos forames transversos das vértebras cervicais e ela também chega na porção posterior da cabeça, que depois elas vão se juntar, a artéria vertebral do lado direito com a esquerda, para formar um grande tronco, que é o chamado basilar. Então para entender o chamado acidente vascular, eu tenho que conhecer um pouquinho da anatomia ali. Então qualquer vaso que eu tenha interrupção do fluxo sanguíneo, seja por obstrução ou por hemorragia, eu vou ter a característica de um AVE. Se o vaso for cerebral, eu vou ter um AVC. Quando eu tenho a formação de placa de ateroma, dificilmente eu consigo fazer a retirada dessa placa de ateroma. Se você ainda não viu o vídeo sobre infarto, vai lá, porque tem muita igualdade, principalmente nas causas, entre infarto e AVE. Então, quando eu tenho aí a obstrução causada, eu também tenho que pensar no aspecto anatômico, porque muitas vezes a pessoa não tem uma hipertensão, ela não tem um processo de formação de gordura no vaso, só que ela nasceu com um aneurisma, essa dilatação anormal de uma artéria. Ou quando o vaso dela vai sair da região cervical para craniana, o vaso passa por estruturas conhecidas como forames, ou são pequenos canais ali, pequenas aberturas. E às vezes essa abertura ela é menor do que o diâmetro do vaso. Então acontece dessa região o vaso ser estrangulado. Então conforme vai passando o tempo, esse vaso vai perdendo aí as suas características de elasticidade, ou de suporte de pressão. Daqui a algum tempo a gente vai descobrir uma falha, uma interrupção do sangue por conta aí, de uma suposta variação, até uma anomalia. Por isso que muitas vezes a gente descobre o AVC de uma hora para outra. A característica do pós-AVC, depois que já aconteceu, são situações que a gente fala que existe uma plasticidade cerebral, uma determinada melhora, mas como a área afetada é a região cerebral, nunca vai ter aí o retorno das atividades normalizadas. Por isso a importância aí de tentar detectar algum sintoma prévio antes, como enrolar a língua para falar. Então a pessoa consegue ter a dicção das palavras, ou ela sentir uma paralisia facial, ou um lado do corpo ficar mais pesado, mais tenso, ou até mesmo mais mole. Então isso tudo pode ser sinais, principalmente se a pessoa apresentar isso pós um aumento de pressão arterial, ou porque ela está sofrendo de uma enxaqueca muito forte, que pode ser o sinal de um sintoma prévio, a cefaleia intensa. Quanto mais rápido for descoberto a situação, menor a chance. Tanto que a gente tem ali uma situação de AVE que é transitório, que é tão rápido que acontece, que às vezes não ocasiona lesões cerebrais. Mas quando
quando a gente visualiza uma pessoa com o chamado padrão neuromuscular, né, que é membro superior todo em flexão e o membro inferior em extensão, essa é uma característica dos maiores casos de AVE isquêmico por conta da obstrução ou da carótida interna ou da cerebral média. Então por isso que a gente vê aquela característica, né, com um pouquinho de paralisia facial, além de outras situações, né, porque ela pode ter diminuição ou dificuldade de marcha, para deglutir, para falar, para compreender, então tem ali sintomas como a agnosia, que a pessoa entende uma coisa e fala outra, então você fala, nossa, a pessoa tá doida, né, precisa avaliar bem, principalmente no pós-AVE, que ela vai ter algumas complicações que essas vão gradualmente melhorando, mas retornar ao que era antes não vai acontecer. É claro que nós temos aí opções cirúrgicas, tanto de descompressão de área craniana, né, caso haja hemorragia, como retirada de placa de ateroma quando ela acontece em região de fácil acesso, que é o caso da carótida. Quando é observado placa de ateroma na carótida, é feito um procedimento cirúrgico que uma pequena incisão na região da artéria carótida é feita a retirada de uma parte desta placa de ateroma, diminuindo talvez a chance dessa placa ou de algum resíduo obstruir as regiões das artérias menores na região intracraniana. Então fique atento aí, principalmente você que já sofre de diabetes, hipertensão, você que já infartou, você que não faz atividade física, fique atento aí com os seus exames, colesterol, triglicérides, para que você não tenha aí uma suposta lesão irreversível. Beleza? Estou aqui para te ajudar, meu doentinho. Beijo!